Amém, irmãos? Graça e paz. A gente vai dar início, dar continuidade aos estudos do livro de Mateus. Aqui no capítulo 18. O capítulo 18 de Mateus, ele continua no quarto discurso do Senhor, que fala da igreja e o reino. Ele passa a falar do relacionamento dos crentes na igreja local, né? O capítulo 16, quando o Senhor fala, ele fala da edificação do corpo de Cristo, do reino de Deus como um todo, né? Da casa espiritual de Deus, que são todos os crentes. Mas aqui o capítulo 18 fala pelo aspecto local, como é que deve ser a vida dos crentes no reino, na igreja local, a convivência entre os santos, né? Capítulo 18 diz assim, até o versículo 6, primeira leitura. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta a mim, me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Amém. Pai, nós te pedimos graça, Senhor, porque tu sabes, ó Deus, que as Escrituras, ela é a palavra viva e espírito e vida, Senhor, para nós. Mas nós, Senhor, somos carne, Senhor. Nós somos homens almáticos, Pai. Nossos pés pisam essa terra. Nós necessitamos, Senhor, de luz no espírito. De luz, Senhor, no nosso entendimento, no profundo, Senhor, do nosso ser. Sermos tocados, Senhor, para podermos ouvir o Teu falar a nós. Em nome de Jesus nós te rogamos. Amém, papai. Irmãos, o que esse trecho do capítulo 18, ele é resumido no versículo 4, né? Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Temos que entender que o reino dos céus é essa atmosfera que fala da igreja, desse povo, né? Se você fazer uma analogia com o Antigo Testamento, quem era Benjamim, né? O irmão mais novo de José, filho de Raquel, o único que era filho de Raquel junto com ele era Benjamim, o irmão mais novo. Você vê que na história de José e seus irmãos, Benjamim tem pouco protagonismo, né? Benjamim, quem é Benjamim? É o filho amado, o pequenino, o irmão mais velho de José, aquele que ficou no seio de Jacó para consolar Jacó da perca de seu filho amado, José, que ele achava que tinha morrido. E assim somos nós, a igreja. Somos esses pequeninos, sabe, irmãos? Nós somos esses que são cuidados pelo Pai. Nós não somos protagonistas, nós somos como crianças amados. Por quê? Porque nós dividimos uma vida, sabe? Uma mesma filiação com o nosso José, que é Jesus Cristo. Por isso que o reino dos céus, ele é esse trecho, esse pequenino que é formado entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Somos esses pequeninos.
E para ser o maior nesse reino dos céus, a gente tem que entender isso, sabe, irmãos? Porque o Senhor, Ele tá formando, sabe, essa noiva, a noiva de Cristo, o seu Benjamim, sabe, como aquele que divide a mesma vida, aquele pequenino. Então, nós como filhos de Deus, nós somos como crianças, né? A criança na época de Jesus, ela não tinha autonomia nenhuma, ela tinha que andar na dependência do pai. Ela não podia tomar decisões, responder por si mesma, nem mesmo andar só. Ela precisava de um tutor. Ela necessitava da orientação do pai. Assim era a criança. Assim era a criança. E somos nós, sabe? A vida que nós recebemos, irmãos, é para ser como uma criança, humilde. Humilde como uma criança. Sem prerrogativas, sem adjetivos que nos recomendem diante dos homens. Só alguém amado, nós somos só alguém amado, como Benjamim, esses pequeninos do Pai. E o Senhor diz aqui, qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Sabe? Uma criança. A palavra diz que aqueles que são da verdade ouvirão a palavra do Senhor. Aqueles que são da verdade. Por isso, quem nos receber como uma criança, recebe a Jesus Cristo. Quem receber Benjamim, recebe a José. Porque nós dividimos uma mesma vida com ele. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. O Senhor está dizendo aqui que Ele nos fez pequeninos e Ele é responsável por nós. Ele cuida de nós, sabe, irmãos? Quem pratica o bem contra esses pequeninos, trata Cristo bem, receberá de Cristo bem. Quem trata mal, trata o Senhor Jesus Cristo mal. Porque ele é a cabeça e nós somos os pés aqui na terra. Nós somos os pés aqui na terra. Apesar de que a palavra diz que Satanás feriria o calcanhar do filho do descendente da mulher, que é Cristo. E nós somos esse calcanhar ferido aqui na terra. Ele não pode fazer nada contra o cabeça, porque o cabeça já esmagou só a cabeça da serpente. Mas contra o calcanhar, ele ainda fere o calcanhar. Somos nós, mas o Senhor requererá. Requererá toda injustiça feita aos filhos de Deus, meus irmãos. Se alguém quiser ser o maior, torne-se como uma criança. Alguém humilde. Alguém que não busca a própria honra. Não busca defender, não busca a sua própria justiça, porque a sua justiça vem de Deus. Versículo 7. Ai do mundo, por causa dos escândalos. Porque é fundamental que venha o escândalo, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e tira-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que, tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno. Vede, até aqui, né? Versículo 7 até o 9. Os escândalos, o Senhor está falando aqui, ai do mundo. Nós sabemos, irmãos, que criança nesse mundo é alguém vulnerável. Uma criança nesse mundo
como um filho de Deus, por mais prudente que ele seja. O Senhor não nos manda. A Bíblia manda a gente ser criança na malícia, né? Mas adultos no entendimento. Ainda que nós sejamos crianças na malícia, mas adultos no entendimento, nós não estamos livres das aflições deste mundo. Calúnia, mentira, desprezo. As pessoas se escandalizam com a criança, viu, meu irmão? Você chegar para pregar o evangelho em fraqueza, em pobreza, sabe? Em humildade, as pessoas vão se escandalizar conosco. As pessoas se escandalizam com quem tudo deixa por Jesus Cristo. Mas o Senhor está dizendo aqui, ó, ai do mundo por causa dos escândalos. E ele diz mais, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés seres lançado no fogo eterno. E assim o olho também. Sabe? O Senhor é bastante radical no que concerne a qualquer empecilho que nos impeça de viver como crianças, humildemente. Corta e lança fora. E essa é a palavra que o Senhor tem para nós, sabe, irmãos? Não há, quando se trata do reino, não devemos medir esforços, sabe? Para entrar no reino dos céus. Como criança, sem bagagem. Sabe? Sem bagagem. A criança, ela acumula pouca bagagem na vida dela, né? O velho, ele tem mais bagagem, né? De maldade, de malícia, de mau costume. A criança, ela ainda tem pouca bagagem das coisas desse mundo. E o Senhor nos manda nos despojar e nos fazer como uma criança de toda a bagagem desse mundo. Humildes como uma criança. Versículo 10. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela, do que pelas 99 que se não desgarraram. Assim também não é vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Aqui o Senhor diz que Ele zela pelos seus, sabe? E o Senhor é da máxima urgência do Senhor e importância que nenhum dos seus pequeninos se perca. Que nenhuma dessas crianças que foram feitas crianças pelo reino se perca. Não desprezei algum destes pequeninos. O Senhor usou aquelas crianças ali para falar, sabe, irmãos? Que os seus também são como crianças. Os seus são como crianças. E que o Senhor deseja, o Senhor cuida desses. E o Senhor busca esses. Criança às vezes é difícil, sabe, irmãos? Tem tantos irmãos, né, que creem no Evangelho e se tornam como crianças, mas por não receberem aquele alimento, o genuíno leite espiritual da palavra, eles se envenenam com doutrinas falsas e ela se torna uma criança ferida, por esse mundo. É misericórdia, meu. Mas o Senhor deseja que a gente vá lá e tire essas crianças, sabe? E busque essas crianças. E busque esses que o Pai deseja
reino é assim, irmãos. Sabe? O Senhor ama esses pequeninos. Nós somos esses pequeninos. E o Senhor usa as crianças, né? Para falar disso. Né? Se o Senhor usa as crianças, meu irmão, como é que o Senhor não se importa com as crianças, né? De jeito nenhum o Senhor se importa com as crianças. O Senhor ama as crianças. Nínive não foi destruída porque o Senhor disse a Jonas: tem 150 mil crianças aí que não sabem nem o que é direita e esquerda. Fora os animais. Tu acha que eu vou destruir, Jonas, a cidade de Nínive? E o Senhor conduziu aquele povo ao arrependimento. Foi uma bênção. Versículo 15. Versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, consideram como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Sabe? Que o Senhor está falando, irmãos, como é que você exerce a disciplina, né, no meio do povo de Deus. Se o irmão pecar, repreende-o. Se ele não ouvir, leva 2 ou 3 testemunhas, para que toda a palavra seja confirmada. E se não escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, consideram como um gentil publicano. Esse gentil publicano não é uma pessoa a ser expulsa da igreja, mas é uma pessoa para você recuar e esperar que o Senhor trate com aquela vida, sabe? Trate com aquela vida. A disciplina, sabe? Deve ser feita dessa maneira. Porque o Senhor está dizendo aqui: em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Você vê que o apóstolo Paulo se uniu em espírito com os coríntios para entregar aquele irmão que pecou com a mulher de seu pai a Satanás, né? Para que o corpo fosse destruído e o espírito fosse salvo no dia de Cristo. O espírito fosse salvo, mas o corpo seria tratado. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Meus irmãos, aqui é a importância dos irmãos estarem em concordância, sabe? Orarem juntos por qualquer coisa que a igreja esteja necessitada, que o Senhor ouvirá, sabe? O corpo de Cristo, ele tem autoridade, irmãos, para pedir, para bater, para buscar, e o Senhor fará. Inclusive a gente orar pelo irmão perdido em pecado, sabe? Um irmão que está cego. Onde estiver 2 ou mais reunidos concordando, meu irmão, o Senhor fará. Por isso que é importante estar em concordância, né? Se não estiver em concordância, como é que vai para frente, né? A palavra diz: acaso andarão 2 juntos se não estiverem em comum acordo, né? Versículo 21 do capítulo 18. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes
Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Irmãos, o Senhor aqui, ele continua tratando sobre a vida da igreja, sabe? Isso aqui são princípios espirituais que nós necessitamos aprender. O Senhor, ele preveu que na igreja existiria muitas albarroadas aí, muitas ofensas, porque Satanás, ele não tem interesse de ver a igreja unida, sabe? A carne também milita contra o espírito, então há uma dificuldade na vida da igreja. Mas o Senhor ensinou aqui, sabe, a perdoar, a levar a nossa cruz. Interessante que Pedro, ele vinha aqui com certeza ofendido com André, com alguma coisa. E ele quis mostrar para o Senhor que ele estava carregando uma cruz, sabe, perdoando o seu irmão. Aí ele chegou para o Senhor e falou: Senhor, eu devo perdoar até 7 vezes? Que era o limite daquela época. Aí o Senhor fala assim: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7, né? 490. 490 é um número famoso nas escrituras, viu, irmão? Você vê que o Cristo, ele manda perdoar até 70 vezes 7. E lá em Gênesis, lá no capítulo 4 de Gênesis, Caim vai ter um filho chamado Lameque. E ele fala que quem pisar no pé dele, ele vai matar 490 pessoas por causa desse pisão no pé, sabe? A vingança de Lameque vai ser 490 vezes. 70 vezes 7, ele fala. 70 vezes 7. Ali é a natureza adâmica, sabe? Representa a natureza adâmica de um filho das trevas. Mas aqui nós vemos a natureza de um filho do reino dos céus. Natureza de Cristo, de perdoar 490 vezes o nosso irmão, sabe? Porque assim como nosso Pai nos perdoou, nós devemos perdoar uns aos outros, para que o Senhor não retenha nada contra nós, viu, irmãos? Se formos para diante do Senhor com algo contra o irmão, levando o irmão preso, o Senhor também nos prenderá naquele dia. Sofreremos dano, viu, irmão? Sofreremos danos, porque nós levamos um irmão preso conosco. Devemos soltar, sabe? O Senhor tomará vingança por nós, irmão. A gente não precisa
carregar nada contra ninguém. Você vê que a dívida era grande, né? A dívida era grande e o Senhor perdoou. E assim nós devemos perdoar quem? De coração, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Vamos pedir, irmãos, ao Senhor que nos dê graça para perdoar até 490 vezes, se for possível, àquele que nos ofender. Em nome de Jesus. Pai Santo, nós te damos graças por essa palavra, Senhor. Glória a Deus. O Senhor nos ensina a viver, Senhor, no corpo de Cristo, como filhos do Reino. O Senhor conhece bem as nossas dificuldades, Senhor, as nossas carnalidades, tudo que nos impede, Senhor, de concordarmos e o reino progredir, Senhor. Por isso, Senhor, tem misericórdia, mortifica isso na nossa carne e dai-nos graça, Senhor, de andar em plena comunhão. Em nome de Jesus nós te rogamos. Amém.